Oi, sobe aqui comigo nesse pé de pitanga, dê o seu joinha, inscreva-se já no canal, curta todos os vídeos. Eu vou deixar aqui em cima algumas descrições para que vocês possam conhecer mais o canal. E hoje eu vou falar sobre 5 desvantagens de ser casada com um italiano. Vem comigo! Desvantagem de ser casado com um italiano é que às vezes, pelo fato do casamento, você vai ter que se mudar de país ou de cidade. E daí, para quem tem muito apego à família, aos laços culturais, à sua terra, aquela coisa toda, vai sofrer um pouquinho, porque para muita gente não é fácil, né, ficar longe da família, longe do seu país, enfim, dos seus costumes. E você ter que reaprender tudo é muito difícil. É muito prazeroso, mas também é muito difícil. Não foi pra mim, mas eu sei que pra muita gente é assim. Então, eu diria que essa é uma desvantagem. A segunda desvantagem de ser casada com um italiano é que o italiano, por si, obviamente, gente, que não são todos, mas eu tô falando assim de um padrão, né? Quando a gente fala de vantagem ou desvantagem, de como eles são ou deixam de ser, a gente está falando de um padrão. Então, de modo geral, em linhas gerais, eles são um pouco machistas. Machistas em que sentido? Na cabeça deles tem coisas que mulheres não podem fazer ou que não deveriam fazer. Um exemplo disso é jogar futebol, por exemplo. Quando você fala para um italiano que você gosta de jogar futebol ou que mulheres podem jogar futebol, eles ficam rindo da sua cara porque acham que esse esporte é só para homens e que mulheres não são capazes de jogar futebol. Então, tem essas coisas, sabe, que é um pouco estranho para nós que somos brasileiras, que somos muito independentes, né, muito senhoras de si. Então a gente acha um pouco estranho alguém falar que a gente não pode fazer alguma coisa simplesmente pelo fato de sermos mulher. Então, pra mim é uma desvantagem. A terceira desvantagem de ser casado com um italiano... Ai, que barulho! Bom... A terceira desvantagem de ser casado com um italiano é a questão da família. Eu falei no outro vídeo que é uma vantagem porque o italiano é muito família. Mas, ao mesmo tempo, por ser muito família, geralmente ou às vezes, essa questão da família, por esse apego, né? Principalmente com as mamas. Então isso, se você não tiver um bom jogo de cintura, muita sabedoria, muita paciência, isso pode interferir no seu relacionamento. O que eu percebo e o que eu tenho percebido nesses últimos anos é que a relação que eles têm com os parentes ou com os pais é uma relação de amor e ódio. E você não pode interferir nesse jeito que eles têm de se comunicar, enfim, de se amar, porque é diferente do nosso. Então, às vezes pode ser estranho uma discussão, ou até mesmo um jeito de mostrar o carinho que a gente não está acostumada e fica uma coisa estranha e a gente pode encarar isso de várias maneiras se a gente não tiver integrada a cultura e não tiver esse jogo de cintura que eu falei. Então, pra mim é uma desvantagem. A quarta desvantagem de ser casada com um italiano é uma questão que eu classifico bem cultural. Eles são muito, muito, muito dramáticos. Italiano é dramático, gente. Sabe ópera? Não é à toa que a ópera vem da Itália, né? Eles fazem uma ópera de qualquer coisa. Um pingo d'água vira uma tempestade, vira um dilúvio para um italiano. Então, eles são muito passionais, né? São muito coléricos, né? Só o jeito de falar com as mãos já é uma coisa italiana. O tom de voz é muito alto também. Então, sempre, como é que eu posso dizer, sob efeito natural de passiflora.
Porque se você entra no ritmo deles, se você entra nesse... Ai, não sei nem como dizer. É um outro ritmo, gente. É um outro ritmo. Então, se você não prestar muita atenção, você briga. É muito escândalo pra pouca coisa. Mas é o jeito deles. Só que como a gente não tá acostumado com isso, então a gente fica assim, chocada. A gente fica chocada. Vou contar um episódio pra vocês. Eu tava na Itália, tinha acabado de chegar de viagem pra morar com meu marido. Um apartamento bonitinho, tudo arrumadinho. Fui fazer a comida. Toda feliz, né? Contente, a esposa fazer a comida pro marido. E fui fazer um arrozinho, né? Tô eu lá cortando a cebola, o alho. Coloquei o óleo, o azeite para poder fritar. Daí ele perguntou, o que você vai fazer? Eu falei assim, vou fazer arroz. E ele, não é assim que faz arroz! Meu Deus, não é assim! Eu falei assim, como não? Claro que é assim que faz arroz. Ele, não é assim, eu vou ligar pra minha mãe que minha mãe vai te ensinar. Ai, gente, fiquei uó. Peguei o telefone da mão dele e falei assim, não vai ligar pra ninguém. Eu sei fazer arroz e é assim que faz arroz. E ele ficou lá resmungando, sabe, velho rabugento. Ficou resmungando. Eu falei assim, olha, escuta o seguinte. Eu vou fazer o arroz, eu faço assim. No Brasil é assim. Se você não quiser comer, se não tiver bom, você joga fora. Mas eu vou fazer do meu jeito, tá bom? Daí fiz o arroz. Terminei e coloquei na mesa. Daí ele com uma colherinha, gente. Pegou a colherinha aqui, ó. Provou, gostou do arroz, obviamente, né? Daí eu falei assim, tá vendo? Morreu? E daí ele com aquela cara de pamonha. Eu não sabia que se podia fazer arroz de várias maneiras. Não é fácil, né, gente? Dá uma panelada na cabeça. Mas é assim, são coisas deles. Por quê? É um país onde a culinária é sagrada. Então, cada prato tem um nome, tem uma origem, tem uma história. Se você muda um ingrediente que você mudar num prato, pronto, já não é mais aquele prato. Muda o nome, muda tudo. Porque não pode, o prato clássico tem que seguir a risca ali, ingrediente por ingrediente. Então, pra gente que mistura tudo no prato, é difícil. Então, eu acho que essa é a maior desvantagem. É você conseguir conciliar, sabe, essas questões culturais, culinárias e pessoais e tudo mais junto. Dá um caldeirão, gente. Às vezes o caldeirão pega fogo, entorna. Mas, enfim, no final das contas... é bom. E a quinta desvantagem é, eles são sistemáticos para os horários, paranoicos. Então, nós que somos brasileiras, mulheres, costumamos, né, atrasar um pouquinho na hora de se arrumar, na hora de fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali. A gente nunca faz no horário. E isso para um italiano é o fim da picada. Daí, haja briga no casamento, né, gente? Por causa de 1 minuto, 5 minutos, 10, 15, 20. Às vezes a gente atrasa muito, né? E... pra mim é uma grande desvantagem que eles sejam tão certinhos nos horários. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Collo dritto, l'uso franco, un gran casco, un gran turbante.